E a China, hoje ela é usada como um exemplo de um país comunista, e existe um grande... Quer mais uma? Quero mais, por favor. Existe um grande debate, né? Se a China é capitalista ou é comunista, se é socialista, se está no meio do caminho. Como é que tu analisa a China? Esse debate ele só existe mesmo porque tem pessoas que... Aí você vai entender que não é só um ranço de organizações marxistazinhos. É uma coisa muito louca, né? A China seria comunista em que sentido? A China... Obrigado. O nome do partido, né? Por causa do nome do partido. A foice e o martelo tá lá. Por causa da foice e o martelo, né? Então a China é um país onde impera a propriedade privada, empresas, propriedade privada dos meios de produção, daquilo que é na propriedade da minha camisa, dos meios necessários para produzir. Inclusive as empresas estatais atuam como empresas capitalistas, com ações em bolsas de valores, que atuam no mercado como outra empresa qualquer, inclusive com divisão de propriedade com capitalistas estrangeiros. A China, o que você quer saber, minha opinião, é o capitalismo hardcore. Você quer saber o que é o capitalismo hardcore? Porque às vezes alguns países, pela sua tradição histórica, elas oferecem certas resistências ao avanço de certas características. Entende? É uma situação brutal de acumulação de capital, de circulação universal de dinheiro, de empresas privadas, de um país que tem um projeto mundial de dominação, assim como outros países têm, embora ainda esteja muito longe dos Estados Unidos. Muito longe. Capitalista como outro qualquer. Eu tenho até dificuldade de responder essa pergunta, porque eu não sei por que cargas d'água a China seria um país comunista. Por que eles se denominam o Partido Comunista, o presidente é comunista, tem as foices e o martelo? Sim. Isso é só fachada? Por que você acha que eles fazem isso? Veio de um partido comunista, de fato, com as suas características específicas, que seria um longo debate, mas que ao estar à frente de um Estado e depois ao ter assumido, inclusive, essas rédeas, inclusive o processo de restauração, se mudou por completo, mas o nome é uma tradição, tá ali. Mas se mudou por necessidade, por dinheiro? Tem alguém ganhando com isso? Mesma história que eu disse antes, né? Não existe socialismo que se consolide no interior de um só país. A burocracia, com o passar do tempo, ela não tem mais, se vê em dificuldades em manter os seus próprios privilégios sobre uma propriedade coletiva. Porque você tem um país atrasado, isolado do resto do mundo e que tem relações monetárias com o resto do mundo. E ela passa a ser tensionada por isso. Ela, pera aqui, o quanto que dá para mim acumular frente a isso? Eu posso entrar nesse jogo também. Eu estou em posição de poder entrar nesse jogo. Né? Eles detêm o poder em cima daquela propriedade coletiva. Então isso é restaurado. Os burocratas, regra geral, os antigos burocratas, são os maiores capitalistas nesses países, muito mais na União Soviética, porque lá foi abrupto. Então lá os caras se apossavam mesmo. Tem um historiador que coloca isso em detalhe, chama Pierre Brouet, pega inclusive os nomes das pessoas que ocupavam os cargos, inclusive alguns desde a época do Estado, e que propriedade eles vão se apossar depois. E aí as pessoas que defendem a China comunista têm alguns argumentos muito estranhos, né? Algumas coisas do tipo. Por exemplo, eu ouvi, acho que até aqui, no seu podcast, Petri, o Jabbour, né? O Elias? Elias Jabbour. Ele falava assim: a expressão capitalismo de Estado é um disparate. Porque todo capitalismo tem Estado, isso é uma tautologia, né? Uma expressão. Eu falava, concordo plenamente com você. Então, a China é um país capitalista, ok? Eu falava, não é um país capitalista porque tem muita empresa estatal. Mas se você está admitindo que todo capitalismo tem Estado, que o capitalismo necessita do Estado, por que tem empresa estatal? É ser comunista. Né? E ela tem muita empresa estatal porque ela herdou isso daquele processo. Mas o que acontece na China é um processo de maior apropriação privada das empresas estatais. E do Estado apenas com uma fração do capital que está lá dentro. E o próprio dinheiro do Estado atua como capital. Né? Ela utilizou isso como estratégia para ganhar tecnologia, né? Setor automobilístico, eles fizeram isso. Então eles pegavam uma empresa estatal, faziam uma joint venture, como eles chamam, uma parceria público-privada com uma empresa, com a Volks, com a Toyota, com a GM. Eles cediam a tecnologia e a China entrava com capital. Entendeu? E com isso eles se apropriaram de tecnologias em várias áreas. Mas é um país capitalista como outro qualquer e com condições para a classe trabalhadora interna ainda mais nefasta. Lá eles têm um mecanismo de controle. Isso que eu falei no Brasil, dois em cada 3 trabalhadores do Brasil estão sem emprego ou na informalidade.
Lá eles controlam isso na ponta do lápis. Lá você tem espécie de um passaporte interno para o campo e para a cidade. Então, quando está tendo excesso de trabalhadores na indústria e está gerando desemprego, eles pegam o trabalhador da cidade e mandam de volta para o campo. Uhum. Quando precisa de mais trabalhador na cidade, eles pegam do campo e autorizam a entrar direto para a cidade. É espécie de um passaporte interno. Assim. Você não pode sair da zona rural onde você mora se não for com autorização do governo. Sim, e com isso eles controlam a mão de obra. Porque muito exército industrial de reserva pode gerar rebelião, insatisfação. E é uma situação tão louca que os trabalhadores moram nas empresas, que o salário pode ser mais barato. Uhum. Então, durante a pandemia agora, que eles colocaram política de restrição, mostrou isso. Você tem galpões nas empresas que acomoda, tipo assim, 10 mil trabalhadores, 15 mil trabalhadores. Galpões, assim, gigantescos, com aquelas bicamas de 2, 3 andares, enfileiradas, uma após o outro. Então a China é uma grande empresa gigantesca. Exatamente. Inclusive, eles têm ganhado algumas vantagens competitivas por ser um capitalismo hardcore, bárbaro, brutal, com exploração brutal. Uhum. Isso tem dado a eles algumas vantagens competitivas, porque no capitalismo, quem arranca mais o couro se dá melhor. Sim. Entende? Porque a concorrência impõe isso. Né? O capitalista pode ser um carinha bem intencionado, vamos supor assim, mas ele não vai poder ser.